Shalom Leculam, olá a todos. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28 e 29, está escrito: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A palavra grega para indignamente é anaxios, um advérbio de modo. Não é um adjetivo qualificando a pessoa, o que é fundamental. Em termos técnicos, Paulo não está falando de alguém indigno, mas de alguém que participa de forma inadequada, profana e sem discernimento espiritual. Ou seja, não é sobre ser digno, mas sobre comer de forma indigna. Advérbios de modo modificam as ações, não as identidades. Um erro comum e grotesco é que muitos interpretam que a ceia é apenas para os santos impecáveis, mas Paulo está repreendendo não o pecador arrependido, mas o hipócrita irreverente, o que transforma a ceia num jantar de ego, luxo e exclusão social. A ceia em Corinto era celebrada como parte de um banquete denominado ágape, muito parecido com o simpósio romanos. Ricos comiam primeiro, pobres ficavam de fora. Alguns se embriagavam e outros passavam fome, conforme está escrito em 1 Coríntios 11, 21. A ceia havia se tornado um espetáculo de status social e orgulho carnal. E isso é o oposto do que a ceia representa, que é a igualdade em Cristo, a reconciliação e a graça. Entenda de uma vez por todas que Paulo não está preocupado com pecados morais ocultos, mas com o desprezo ao corpo, tanto no sentido sacramental, isto é, o corpo de Cristo no pão, quanto eclesiológico, o corpo da igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. No grego é dokmazeto anthropos eauton. Dokmazo significa testar, verificar, avaliar a autenticidade. Essa palavra era usada para testar metais, algo que se prova, não que se descarta. O verbo dokimazo está no presente imperativo médio, que significa ação contínua, reflexiva e pessoal. O autoexame aqui é um chamado à introspecção e ao arrependimento contínuo, não uma triagem espiritual para barrar os pecadores. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não diz: examine-se e se achar indigno, fique de fora. Se a ceia fosse apenas para os dignos, quem poderia participar, meu irmão? Ninguém, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ceia não é um troféu de santidade, mas um remédio para o quebrantado. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, conforme está escrito em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. A ceia é um memorial de graça, não um ritual meritocrático. Se você não pode tomar a ceia porque pecou, então infelizmente o pecado venceu o evangelho. A ceia é um mandamento, não é uma opção. Está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 29: fazei isto em memória de mim. Essa ordem está no imperativo. Negar a ceia a si mesmo por indignidade é desobedecer a Cristo e crucificá-lo novamente no madeiro. A teologia reformada de Calvino, Confissões de Westminster, acho que é assim que se pronuncia, afirma que a ceia é meio de graça, não de mérito. Participar de forma indigna significa participar sem fé e sem arrependimento. Não é simplesmente com falhas morais. Já a teologia pentecostal tradicional foca em pureza moral e momentânea. Resultado: culpa, medo, exclusão, cultura de mérito, o oposto da ceia. A sua igreja está celebrando a ceia como Yeshua HaMashiach mandou ou como os fariseus celebrariam. Um outro ponto preocupante é o versículo de número 29, que diz: não discernindo o corpo do Senhor. No grego nós temos mediakrinon to soma. Soma significa o corpo literal de Cristo, mas também a igreja, o seu corpo espiritual. Diacrinon significa distinguir, separar, julgar corretamente. Muitos estavam participando da ceia como se fosse um jantar social, ignorando que aquilo era uma proclamação da morte de Yeshua e uma comunhão com o corpo da igreja. Não discernir o corpo é tanto não reconhecer a obra de Cristo, quanto
desprezar os irmãos, especialmente os pobres, os marginalizados, os menos dignos aos olhos humanos. O termo grego diakrinon implica separação, julgamento discriminatório, o que denuncia uma falta de amor, falta de unidade e profanação do evangelho vivido. A ceia é o evangelho visual, meus irmãos. O pão e o vinho pregam Cristo crucificado diante dos nossos olhos. O pão representa o corpo partido. Isaías 53, o cálice representa o sangue da nova aliança, a brida e radachá, prometida em Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 31. Não há ceia sem cruz, não há cruz sem pecadores. Você já teve medo de tomar a ceia? Foi ensinado que é melhor não tomar do que tomar em pecado? Esse ensino pode ser uma negação prática do evangelho. Uma única maneira de participar dignamente é reconhecer que Yeshua HaMashiach, ou melhor, que só Yeshua HaMashiach é digno, meus irmãos. Não fuja da ceia. Examine-se, arrependa-se e então coma e beba em memória dele. Porque a ceia é para você, é para mim, é para todo pecador que crê. Se esse conteúdo mexeu com você, deixe o seu comentário. Você já teve medo de tomar a ceia? Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva para mais conteúdos bíblicos como este, porque a ceia não é um tribunal, é a mesa da graça. Essa foi a palavra, um forte abraço a todos, Lehi Traoto, bye.